Saídas no elenco do Goiás para 2025 com o Paulo Baia dentro dessa lista e inclusive já com o interesse do Atlético Goianiense. No vídeo de hoje quero comentar sobre essa informação. Penso que o Goiás está cometendo pelo menos dois equívocos nesta lista divulgada pelo Periquito Brisado. Quais são esses jogadores, o que eu faria diferente e outros atletas que não estão nela a princípio, mas que no meu entendimento não faz muito sentido o Goiás seguir com eles não, para o ano que vem também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e conferir também o link da SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Próximo jogo do Goiás contra o CRB, já disponível por lá. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas no elenco do Goiás para 2025. A temporada que de fato não funcionou, né, nesse ano de 24, altos e baixos. Se a gente pegar o começo e o final de Série B do Goiás, até poderia, né, dar aquela sensação de que foi um ano com o dever cumprido, mas o meio termo, né, a regularidade, os outros jogos, o Campeonato Goiano, a Copa Verde, enfim, é complicado, tá? Foi uma temporada de fato jogada no lixo pelo maior do Centro-Oeste. E falando sobre saídas, uma informação do Periquito Brisado garantiu o seguinte, que o Goiás já tem uma lista, né, pelo menos até o presente momento, uma lista de dispensas, com alguns nomes que no meu entendimento são até injustos, tá? Como por exemplo o do Wellington Matheus e do Paulo Baia. Agora eu comento mais sobre esses jogadores. Eu vi também essa lista lá no Moché Goiás, então um abraço para ele que divulgou também essa informação no seu Instagram. Então seria basicamente uma lista de dispensas com o Wellington, o Paulo Baia, o Douglas Teixeira, tá? O famoso DG, o David Braz, o Thiago Galhardo e o Luiz Henrique. O salário elevado do Messias seria um empecilho. Segundo o Moché Goiás, o Goiás teria que pagar até 350 mil de forma integral, tá? Para o Messias continuar no ano que vem. Não compensa de forma alguma, acho que o Messias é bom jogador, mas acho que indo para o mercado agora, o Messias consegue no máximo, tá sendo bem generoso, 150 mil, tá? 150, 200 mil, acho que já estaria de bom tamanho, mas penso que para o Goiás também já seria um salário pesado. O Ian Lucas retornando de empréstimo para o Cruzeiro. Então, do que a gente tem de informação até aqui, ela é divulgada pelo Periquito Brisado, basicamente esses jogadores. Wellington, Paulo Baia, Douglas Teixeira, David Braz, Galhardo, Luiz Henrique, Messias, Ian Lucas, são 8 jogadores nesse momento, nesta lista. E aí você pode colocar, você pode agregar aí mais, olha, chutando baixo assim, mais uns 4 ou 5 jogadores também que não continuarão para o Goiás, tá? Acho que agora é uma opinião minha, tá? O Thiago Rodrigues deve entrar nessa lista, o goleiro reserva. O Douglas Borel também não deve ter o seu contrato renovado, tá? Acho que não faz sentido. O Cristiano também, lateral esquerdo. Olha, tem muito jogador. Acho que o Reinaldo também não deve ficar pro ano que vem. Talvez o Sander, né? O Sander até cresceu de produção, mas foi muito irregular nesse ano. E tem mais, ó. Tem o Edson, tá? Eu não renovaria com o Edson, não renovaria com o Wellington volante. Acho que também não faz sentido. O Johnny Lucas também, tá? E desta lista, o Periquito Brisado não colocou só os jogadores que estão que têm contratos pro ano que vem, não, tá? Ele colocou de uma forma geral. Então acho que ainda esta lista vai se aumentar. O Ângelo Rodrigues também eu não continuaria, até mesmo o Edu, o John Vasquez, enfim, tem muito jogador ainda que pensa que poderia embarcar dentro desta lista. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, e é um Goiás que precisa sim ser modificado para o ano que vem. Desses atletas, tá, desses 8 nomes divulgados até aqui, só o David Braz que tem contrato para o ano que vem, tá? O que eu tenho de informação é isso. O Galhardo, se o Goiás subir, né, para a Série A do Brasileirão, e o David Braz ele assinou um vínculo até dezembro de 2025. O Wellington ele tem a opção de compra, da mesma forma o Paulo Baia, tá? Não existe um valor pré-fixado, mas o Goiás pode sim adquirir esses dois jogadores. Então, se fosse para montar aqui agora, olha, a minha lista de dispensa, jogadores que eu não continuaria para o ano que vem, sendo bem sincero, gente, se fosse para falar só para manter, eu continuaria com o Tadeu, com o Dieguinho, com o Messias, né? Apesar desse salário alto se fosse mais baixo, o Lucas Ribeiro, que inclusive já tem proposta de renovação, e o Natan, tá? Eu ficaria com esses jogadores. O Diego Caio, também na lateral, talvez o Aloísio, né? O Aloísio volante, o Rafael Gaba, o Marcão vem jogando bem, né? O Wellington continuaria, o Wellington Matheus, o Paulo Baia também da mesma forma, e
o Herculano. Acho que o Herculano, por esses golzinhos aí na reta final, acho que pode continuar pro ano que vem, e talvez o Rildo, tá? Pode deixar a sua opinião, mas tem muitos jogadores que eu não ficaria em hipótese alguma. Tem que analisar também qual vai ser o perfil do Goiás, porque, por exemplo, dois jogadores que eu não continuaria, né, e eu falava isso nos outros vídeos, mas que os caras estão jogando bem nos últimos jogos, já com idade avançada, enfim, mas que parece que se recuperou. O Sander, lateral esquerdo, deu assistência no último jogo contra o Guarani, jogou bem contra a Chapecoense, contra o Amazonas aqui também na Serrinha, e o Marcão, né, são dois jogadores já mais velhos. O Marcão tem 33, o Sander também tem 34, então assim, são dois jogadores mais velhos. O Goiás vai ter essa intenção de ter de manter um elenco nessa faixa de idade para o ano que vem. Enfim, são perguntas e algumas respostas que devem sim ser encontradas dentro de campo, tá? O Goiás precisa utilizar esses últimos jogos, assim como penso que muitos cresceram de produção, mas também não tapar o sol com a peneira daquilo que foi toda a Série B do Brasileirão, e não pegar só um recorte agora e pensar que, por exemplo, com todo o respeito, que o Brenner Herculano vai ser o camisa 9 titular do Goiás para o ano que vem, tá? Acho que tem medidas e proporções para a gente analisar nessa reta final, mas volto a dizer, não é sair demitindo todo mundo porque não deu certo, porque não subiu para a Série A, que não presta a ninguém. Eu não concordo com esse tipo de análise. Lembrando, para você fazer a sua aposta no próximo jogo do Goiás contra o CRB, é com a Segurubet, casa de aposta esportiva 100% licenciada aqui em território brasileiro, para você apostar ainda com mais confiança, segurança e as melhores cotações do mercado, como por exemplo esse próximo jogo do Goiás frente ao CRB, vitória do Verdão fora de casa pagando 3,11 a cada real apostado, um empate 2,84, vitória do Operário contra o Novo Horizontino, seria um baita resultado, hein, para o Goiás aí se vencer também, pagando 6,60, um empate a 3,40 e vitória do Novo Horizontino 1,62. Na segunda-feira, Vila Nova e Ponte Preta, um empate nesse jogo 3,47, vitória da Ponte fora 4,80. Você pode montar os seus bilhetes, tá, com um pitaco de cada uma dessas partidas, também misturar elas com jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, os jogos do futebol internacional com a Segurubet, e tem uma mega vantagem por lá. É o seguinte: no valor do seu primeiro depósito, você garante 100% de bônus. Ou seja, colocou R$10, voltou 20. No valor do seu segundo depósito, você ganha 125. E no valor do terceiro, 150% de bônus para você apostar como quiser nos jogos de futebol. Beleza? Então faça o seu cadastro. Link da Segurubet você encontra no primeiro comentário fixado. Outra questão também em relação ao Paulo Baier, tá? Foi uma informação que eu fiquei incomodado ao ver do Periquito Brisado. Um abraço aí para o Iago. Que, segundo ele, o Goiás, a diretoria alviverde não tem demonstrado interesse em exercer a opção de compra do Paulo Baier, agora com os valores revelados, R$1 milhão, tá? E segundo informações apuradas, o Atlético Goianiense teria especulado a situação do Baier e estaria interessado em contar com o jogador para o ano que vem. Eu volto a dizer, não é para o Goiás contratar o Paulo Baier e achar que ele é a solução para o ano que vem, mas é de uma burrice tão grande, tá? Eu vou usar essa palavra, tanto de nós torcedores do Goiás quanto da diretoria, de achar que um jogador que tem 25 anos de idade e que marcou 17 gols na temporada e que ganha com toda certeza menos de 100 mil, tá? O salário do Paulo Baier é infinitamente menor do que do Edu, do Thiago Galhardo, do Regis, do David Braz. Foi uma aposta e o cara marcou 17 gols. Mas tem estadual aí? Tem, mas quantos gols que o Galhardo marcou esse ano jogando estadual, Série B, enfim, quantos gols que o Ângelo Rodrigues fez, que sei lá, o Getúlio, então a gente não pode ser cruel e ao mesmo tempo tapar os olhos para a realidade. O Paulo Baier não é um craque, eu não contrataria ele para ser o titular, volto a dizer, mas para entrar em um segundo tempo, para ser aquele jogador, colocando a cabeça no lugar, focado, como penso que o Paulo Baier esteve durante essa temporada, é um jogador que merece sim continuar no Goiás. É um ativo do clube, o próprio Mancini respondeu desta forma, quando foi perguntado em outra entrevista coletiva, e por apenas R$1 milhão. O meu receio também é do Goiás voltar a ser aquele time pão duro, sabe, que não compra ninguém, que não tem coragem de tirar o dinheiro do bolso. O Goiás, por micharias como essa, ele perdeu, por exemplo, o volante Rezende, né, que hoje está bem lá no Bahia. Quem mais? O Goiás perdeu o Iago Felipe, na época que ele saiu e foi para o Fluminense. Olha, tem muito jogador, viu? Tem muito jogador agora de cabeça, assim, é até difícil você mencionar, né?
mas o Goiás não pode ser tão ingênuo dessa forma. A cara, por exemplo, é do Paulo Baier sair e pro Atlético e arrebentar no ano que vem. Vocês duvidariam disso, tá? Eu, na minha opinião, não. E o Wellington Matheus, eu também continuaria com o Wellington. O Goiás também tem uma opção de compra em relação ao jogador. O Wellington pertence ao Primavera, assim como o Paulo Baier, né, os dois jogadores desta equipe do interior de São Paulo. E eu continuaria com os dois. Para ser titular? Não, de forma alguma, mas sim para a composição do elenco. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto e quais jogadores você continuaria para o ano que vem. E essa possibilidade, né, do Goiás perder, por exemplo, ou não querer continuar com o Paulo Baier, ele acabar aí parando no Atlético. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Segurobet. Link no primeiro comentário fixado. Próximo jogo do Goiás contra o CRB você encontra por lá. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.